Você já sentiu que estava atrasado na sua vida? Ou sentiu uma pressa para fazer acontecer, né? Para enriquecer rápido, para conquistar aquilo que você tanto almeja? Se você já se sentiu assim, esse vídeo hoje é para você, né? Hoje, o devocional que eu vou compartilhar com vocês, o que eu escrevi, se chama O Perigo da Pressa para Enriquecer. Gente, você vai olhar para aqui, é meu notebook, que eu tô aqui com ele, né? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente compartilha estudos bíblicos, devocionais, experiências que Deus tem trazido para minha vida. E agora, nessa playlist agora, que eu tô, acho que esse é o segundo vídeo que eu vou estar fazendo, é sobre finanças à luz da Bíblia, né? Sabedoria financeira. Porque uma coisa, gente, que eu sempre... eu nunca tinha parado para meditar, mas ultimamente eu tenho parado muito sobre pensar, né? É sobre a questão da prática da palavra, né? É praticar, colocar em ação aquilo que eu aprendo. E aí eu cheguei à conclusão que eu sempre li a Bíblia, sempre estudei a Bíblia, sempre fui na igreja, mas não que eu sou uma pessoa desobediente e desobedeço em tudo, mas a questão financeira, principalmente, que é uma das áreas que, depois que eu engravidei, pra quem não sabe, eu estou grávida, né? Hoje exatamente 32 semanas, né? Quase parindo, perto de ter o bebê. E aí foi uma das áreas que, depois que eu me tornei mãe, foi uma das áreas que mais pegou pra mim. Porque eu tava empreendendo, né? E tive que... Não, na verdade eu não consegui trabalhar, né? Então, por estar passando mal, vomitando muito. E aí foi uma área que começou a pegar, né? Meu esposo, graças a Deus, ele é um provedor. Só que o salário dele, né, dá mais pro sustento da casa mesmo, pro básico. Então, e eu sempre fui muito independente. De não depender, sabe? De ter meu próprio dinheirinho, pouco, mas ter o meu dinheiro. Então, tenho dificuldade até de pedir, pra falar a verdade. Às vezes eu passo por uma enrascada, uma coisa assim difícil de passar. Depois eu quero compartilhar o meu testemunho, né? Que eu tô registrando, né? Dessa fase que eu vivi, nessa questão financeira, justamente por ter isso em mim, sabe? Deus tá mudando, Deus tá quebrantando, Ele tá falando comigo no meu coração, né? Meu esposo mesmo fala, tá aparecendo toda hora uma notificação, gente, tô gravando pelo celular, tô usando aqui as coisas que eu tenho mesmo pra gravar pra vocês, né? É humilde, é simples, mas é tudo que eu tenho, né? E aí eu vou compartilhando com vocês e falando um pouquinho da minha história, da minha vida, né? E como eu tô tentando colocar em prática, né, esses ensinamentos. E o devocional que eu escrevi ontem foi muito corrido, né? Tive que levar o Caleb para fazer exames. Ele ficou muito doente no finalzinho do mês de junho e a gente está fazendo as investigações, né? Se é asma mesmo, como o doutor investigou, deu o diagnóstico para ele, né? Como eu tenho, provavelmente ele tem, mas aí a gente está tentando fazer os exames, ver se realmente é isso. E ontem foi um dia desses. Mas aí o que eu faço? Eu acordo mais cedo para ler a Bíblia e tentar praticar bem minha planilha ontem de novo. Olhei os números, né? No primeiro, eu falei pra vocês que no primeiro pro segundo, né, dia que eu compartilhei no primeiro vídeo, eu encontrei um dinheiro que eu tinha investido em 2024 no Tesouro Direto e havia literalmente esquecido dele, né? Então eu vejo que Deus está falando comigo nos pequenos detalhes. Hoje Ele falou comigo novamente, né, no meu coração de uma forma tão forte. E aí ontem foi o perigo da pressa para enriquecer. E aí quem tiver a Bíblia e gostar de ler, né, na Bíblia de papel, principalmente, eu falo que é uma honra, um privilégio a gente ter ela em mãos, né? Tem tantos países que não conseguem ter uma Bíblia em mãos e a gente tem esse privilégio. Então eu gosto, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de ler no papel, gosto de grifar também. Opa, vai cair que ela tá na capa. E aí, fala assim, ó, Provérbios 28:20 fala assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. E quantas vezes, gente, eu já me peguei... vou colocar o computador aqui pra vocês verem o que eu tô mexendo, né?
tentando enriquecer rápido, né? Porque a gente vive numa época, gente, que a gente procura o tempo todo conseguir as coisas de uma forma rápida, né? A gente não gosta que demora, né? Então, assim, procurar um caminho mais rápido. Mas aqui a gente aprende na palavra que o homem que trabalha, né, que é honesto, que persevera, que ganha ali seu dinheiro de uma forma honesta, ele recebe uma grande vitória, né? Ele é abençoado por isso, né? Que ele é responsável, que ele é constante naquilo que ele faz. E o que faz é um contraste, né? A gente vê aqui que é um contraste. E o que se apressa a enriquecer acaba sendo punido. E hoje, na nossa atualidade, a gente vê, né, as apostas nas bets, que é uma forma de enriquecer rápido, né? Então, aqui está indo contra um princípio bíblico, né? A gente já vê aqui uma desobediência, né? Então, a minha oração é para que Deus nos ajude a fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser feito nesse tempo, nessa estação, né? O que eu consigo fazer? Eu tenho vigor, eu tenho energia. A gravidez me ensinou muito, principalmente essa, do Caleb nem tanto. Eu era a Mulher Maravilha, sabe? Mas nessa, gente, o que é isso de não ter energia, de ficar vomitando, passando mal, não conseguir, né? Igual eu fazia minhas canequinhas, minhas agendas, não consegui entregar. E aí eu preferi parar, né? Do que sujar meu nome com falar que vai entregar, principalmente personalizados, né, gente? Quem já empreende com essa área de personalizados sabe que a pessoa compra para um aniversário, uma data especial, e aí você vai e não entrega. Pensa que horror, né? Então eu preferi paralisar com esse empreendimento até passar essa fase, né? Então entender dessa fase, também dessas fases difíceis. E aproveitar enquanto a gente está jovem, tem força para trabalhar, né? Esses tempos que a gente tem, a gente colocar a mão na massa mesmo, arregaçar a manga e colocar a mão na massa para trabalhar. E o quarto dia é trabalhe com diligência. Ou seja, trabalhe duro, né? Eu separei 2 versículos para ler com vocês. Provérbios 14, Provérbios 14, 23, que fala: em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, leva a penúria. Esse é o primeiro. E o outro foi Provérbios 12, 24, que fala assim, ó: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. E aí, eu tô fazendo assim, ó, não sei se dá pra ver no vídeo, tô pintando de amarelo, que é sobre a área financeira. Por que eu coloquei esse tema, né, gente? Primeiramente, eu queria colocar trabalho duro mesmo. Por quê? Para fazer a ligação com o devocional de ontem, né, que é o perigo da pressa para enriquecer. Muitas das vezes a gente não quer passar pelo processo, né? E o processo, ele é demorado, ele no tempo, né, que cada estação que você vai vivendo, tem estação que você vai conseguir fazer aquilo que precisa ser feito, tem estação que você não vai conseguir, e tá tudo bem. É entender isso, quando eu posso acelerar e quando eu tenho que diminuir, né? Eu não consigo trabalhar hoje igual eu mesmo, não consigo trabalhar 8 horas seguidas, porque tem uma criança pra cuidar, a Caleb tá de férias, eu tô grávida, né? Meu corpo, se eu fazer demandar muito do meu corpo, provavelmente eu passo mal, né? Então, eu tenho que respeitar isso também, né? Mas eu quis colocar esse trabalho com diligência pra gente refletir, né? Sobre, às vezes a gente fica muito ali no planejamento. Quando eu falo isso, eu falo pra mim, né? A palavra, ela corta dos dois lados, corta tanto pro outro lado como pro lado da gente, né? Às vezes a gente fica muito ali no planejamento, muito na fala, mas nada de execução. Foi isso que aconteceu com a minha vida em relação à prática da palavra, né? Eu confesso, isso que aconteceu comigo. Muito ali na teoria e nada de prática, né? Então, igual eu decidi a questão aqui do YouTube. Preciso colocar em ação, preciso gravar. Meu trabalho duro nessa fase agora é gravar. É gravar, é gravar, é gravar.
e também, ao mesmo tempo, colocar em prática aquilo que eu estudo, né? Os livros que eu leio. Então, aqui falando em Provérbios 14:23, que em todo trabalho há proveito, né? Ou seja, eu gosto muito de uma frase do Joel J, que ele fala que o trabalho devolve. Ele fala, trabalho devolve. Eu amo quando ele fala isso, porque realmente isso é a verdade, né? Quanto mais você trabalha, quanto mais você vai se entregando ali no processo, mais você desenvolve, né? E aqui fala também no Provérbios 12:24, que as mãos diligentes, ou seja, quem trabalha com atenção, dedicação, né, consistente, governará. Por quê? A maioria das pessoas perde na constância, né? Então a gente, e o preguiçoso, ele vai ter que fazer o quê? Trabalhar forçado, quando ele não quiser, porque por necessidade vai ter que fazer aquilo que precisa ser feito. Então, a importância da gente meditar e colocar em prática. O que eu preciso fazer agora? O que dá pra mim fazer neste momento, né? E aí eu coloquei no devocional, né? Depois eu quero fazer, gente, um a cada dia, né? Essa fase minha agora vai ser uma fase, tá sendo, na verdade, uma fase desafiadora, né? Por conta desses horários, né, Caleb de férias, eu grávida, né, tendo as obrigações para cumprir como esposa, dona de casa, serva de Deus, né, tem um grupo Mulheres de Sabedoria, né, então assim, eu tenho que meio que dividir meu tempo, né, eu tenho que ser sábia nisso, tanto que o que Deus falou, gente, o vídeo vai ter vários cortes, né, eu ainda não sou tão expert na edição, mas eu vou tentar ver o que eu posso fazer para melhorar, eu percebo que eu já melhorei bastante, né, mas preciso melhorar mais, mas é no caminho do processo, né? Eu parei com isso, eu vou fazer quando eu ficar boa. Não, eu vou fazendo e vou ficando boa no caminho, vou fazendo com o que eu tenho, com o microfone que eu tenho condição, né? Usando as coisas que eu tenho, né? Eu parei de querer tudo perfeito e muitas das vezes isso travar, né, a gente. Mas enfim, gente, o que eu queria compartilhar com vocês era isso, né? Desses 2 dias de devocionais e falar que hoje Deus falou muito no meu coração sobre a questão de escrever sobre o esforço inteligente, saber administrar o tempo, né? Eu não sei se é porque essa fase que eu estou vivendo de administrar o tempo, né? Agora mesmo, agora que eu fui colocar o Caleb lá no quarto pra dormir, ele, mamãe, eu quero que você fique comigo, né? E assim, meu coração parece que queria ficar lá, sabe? Mas aí eu falei assim, eu preciso também fazer, né? Porque eu me sinto tão frustrada, gente, quando eu não faço aquilo que eu preciso fazer, né? Eu amo ser mãe e amo a maternidade, quero deixar ali um legado pra ele. Mas também essa parte da minha carreira pega muito, sabe? É uma coisa que eu quero cultivar, eu quero plantar, eu quero ter meu próprio recurso também. Mas de hoje pra amanhã eu vou escrever, né? Até a hora que ele acordar. Hoje ele acordou 7h50. Mas tem dia que ele acorda 8h30, 9 horas. Aí dá pra escrever mais, dá pra meditar mais, né? Eu gosto pra falar a verdade, gravar lá em casa, né? Hoje eu tive que vir aqui pro meu mini escritório, que não tá pronto ainda. Mas é muito bom também, né? Fazer aquilo que tá ao nosso alcance. O que tá ao meu alcance é isso. E aí, provavelmente, no próximo vídeo, né? Não sei se eu vou conseguir gravar amanhã, mas se eu conseguir, eu venho aqui falar com vocês sobre essa experiência, né? E eu queria deixar um desafio pra você, que eu coloquei aqui, né? Sobre o tema de hoje, que é trabalhe com diligência, ou seja, fale menos, trabalhe mais, trabalhe duro, né? E eu queria que você refletisse assim, ó. Tenho desempenhado minhas tarefas com excelência? Tenho dado o meu melhor? Existe alguma área em que estou procrastinando? Estou fazendo tudo que eu consigo fazer na fase que eu estou vivendo, né? Tenho investido mais tempo reclamando ou trabalhando? Falando mais ou trabalhando mais? Né? E a outra pergunta é, como posso glorificar a Deus por meio do meu trabalho hoje? Né? Então, assim, a gente tem... Tudo que a gente faz, né, tem que ser para glorificar o Senhor por meio da nossa vida, que nós somos representantes dele aqui na Terra. Então, assim, uma das minhas preocupações que eu falo com meu esposo muito sobre a questão financeira, né, que é a área da nossa vida que nós estamos passando a maior luta agora nessa fase, é sobre isso, né, não sujar o nome de Deus, porque quando a gente suja o nosso, a gente suja o de Deus. Quando a gente fica devendo, não paga, a gente também suja o nome de Deus. Então, a importância
da gente ser honesto, né? Igual, graças a Deus a gente não tem dívidas, né? A gente, graças a Deus, com o salário dele, a gente tá conseguindo manter as nossas contas, mas a gente passa muita vontade de comprar coisas que a gente queria. Igual agora eu queria fazer uma festona pro Caleb, né? Aniversário dele é dia 27, agora de julho. Eu queria fazer 4 aninhos, né? Queria fazer uma festa, convidar meus amigos, mas a minha realidade financeira não permite, né? Sair para alguns restaurantes com as minhas amigas não me permite, né? Então era algo que eu tinha, né, antes e agora eu não tenho. Então assim, mas aí passa a vontade, né? Você tem que dizer não, né? Mas são fases que a gente está vivendo para aprender. E eu te convido a mergulhar comigo nesses dias, a acompanhar esse processo, né? E vamos orar para que o Senhor possa abençoar a nossa vida, nos ajudar a colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda, né? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Deus, obrigado pela tua presença. Eu sinto a tua força. Eu sinto o Senhor me guiando, Deus. Obrigado, porque se eu cheguei até aqui é porque o Senhor permitiu, o Senhor tem me conduzido, Deus. Me dê sabedoria para saber usar o meu tempo, a trabalhar diligentemente, meu Pai, a evitar dívidas desnecessárias, principalmente. Meu Pai, me ajude a mergulhar na Tua Palavra de uma forma que eu nunca mergulhei, que eu coloque em prática aquilo que eu estudo, que eu trago aqui no meu canal.